Grécia, século V a.C. O vento sopra sobre as muralhas de Atenas, trazendo consigo o eco de uma tempestade que se forma no Oriente. O poderoso Império Persa de Dario o Grande, imperador Aquemênida, ergue-se como uma sombra ameaçadora, estendendo seus exércitos através das terras conquistadas. Das margens do Helesponto até as colinas da Jônia, cidades caem, dobradas pela promessa de destruição ou pela ilusão de alianças passageiras. Mas há um povo que se recusa a ajoelhar-se. Os arautos persas chegam, oferecendo a seus líderes uma escolha clara: submissão ou aniquilação. Alguns há muito já cederam, mas outros, como Temístocles, enxergam além da fumaça que sobe das cidades arrasadas. Ele compreende que a luta não será apenas pela sobrevivência, mas pelo destino de toda a Hélade. O mar é sua arma, e nele recai sua esperança. Eu sou Celso Luiz, professor de História, e esse é mais um Mãos ao Livro. Salamina, de Javier Negrete, é um romance histórico que narra a épica batalha naval de Salamina, um dos momentos decisivos das guerras médicas, quando os gregos derrotaram a poderosa frota persa de Xerxes. A obra combina rigor histórico com um estilo envolvente, recriando os eventos com detalhes vívidos e diálogos marcantes. Para compor este épico, Javier Negrete utilizou diferentes fontes históricas, explorando tanto a perspectiva grega quanto a persa, e oferecendo uma visão equilibrada do conflito. Negrete consegue transformar esse evento histórico em uma narrativa repleta de tensão, heroísmo e dilemas políticos, destacando a complexidade das decisões que moldaram o destino do mundo ocidental. O personagem central da obra é Temístocles, o grande estrategista ateniense, peça-chave na vitória de Salamina. Temístocles é retratado como um homem astuto e pragmático, que tem que lutar tanto contra os inimigos persas quanto contra as disputas políticas internas da Grécia. Mas quem é Javier Negrete, o autor deste épico? Infelizmente pouco conhecido no Brasil, Negrete é um escritor espanhol renomado por suas obras de fantasia, ficção científica e ensaios de divulgação histórica. Tem formação em filologia clássica e atua como professor de grego, sendo profundo conhecedor do mundo antigo. Negrete ambientou várias de suas obras no contexto greco-romano. Salamina foi publicado em 2008. É seu 13º livro. Apesar do nome da obra ser Salamina, o romance não se concentra apenas nessa única batalha, mas compreende em sua trama as 3 batalhas principais das chamadas Guerras Médicas, sendo a primeira marcada pela Batalha de Maratona, ocorrida em 490 a.C., e a segunda marcada pela Batalha das Termópilas e de Salamina em 480 a.C. A Batalha de Maratona foi travada a 40 quilômetros de Atenas e resultou em uma vitória surpreendente dos gregos contra o exército de Dario I, o pai de Xerxes. Apesar da inferioridade numérica, os gregos venceram a batalha. A invasão persa foi uma retaliação contra Atenas e Erétria, que haviam apoiado as revoltas jônicas contra o domínio persa. Dario enviou uma expedição para punir as cidades-estados rebeldes e expandir seu império. Após destruir Erétria, os persas desembarcaram em Maratona, confiantes de que conseguiriam subjugar facilmente os atenienses. As forças persas contavam com cerca de 25.000 soldados, incluindo infantaria leve e arqueiros, apoiados por uma poderosa frota naval. Em contrapartidas, os gregos reuniram aproximadamente 10.000 hoplitas atenienses e 1.000 platenses, sem o auxílio de Esparta, que alegou estar ocupada com um festival religioso. No final da batalha, os persas sofreram cerca de 6.400 baixas, enquanto os gregos perderam apenas 192 homens.
A vitória de Maratona demonstrou que os persas não eram invencíveis e fortaleceu a confiança dos gregos em sua independência, consolidando Atenas como uma potência militar. 10 anos depois, em 480 a.C., com a morte de seu pai Dario I, Xerxes ascende ao poder. Determinado a subjugar a Grécia, Xerxes reuniu um exército colossal, estimado por algumas fontes em 250 a 300 mil soldados, além de uma poderosa frota naval. Para barrar seu avanço, uma coalizão de cidades gregas organizou uma defesa no Estreito das Termópilas, onde a geografia favorecia um combate defensivo. Do lado esquerdo se estende o mar, e do lado direito da passagem se ergue uma montanha de 1000 metros. O exército grego contava com cerca de 7.000 soldados, incluindo 300 espartanos liderados por Leônidas I, um dos reis de Esparta. Durante 3 dias, os gregos repeliram sucessivos ataques persas, aproveitando a vantagem do terreno estreito que neutralizava a superioridade numérica inimiga. Os hoplitas, altamente treinados e protegidos por escudos pesados e lanças longas, formavam uma falange quase impenetrável. No entanto, um traidor grego revelou aos persas a existência de um caminho secreto pelas montanhas, permitindo que Xerxes cercasse os defensores. O último dia de batalha foi um massacre. Os defensores, sem possibilidade de vitória, lutaram bravamente até serem aniquilados. O sacrifício de Leônidas e seus guerreiros tornou-se um símbolo de coragem e dever militar, sendo lembrado ao longo da história como um exemplo supremo de heroísmo. Apesar da derrota nas Termópilas, a resistência grega atrasou o avanço persa e permitiu que Atenas organizasse sua evacuação antes da destruição da cidade. As cidades-estado gregas, divididas por rixas antigas, enfrentaram sua maior prova. Após a derrota de Leônidas e seus espartanos nas Termópilas, Xerxes avançou com seu exército, determinado a submeter as cidades-estado gregas à sua vontade. Nessa época foi encontrada minas de pratas localizadas na região da Ática. Essas minas eram uma fonte significativa de riqueza para Atenas e proporcionaram os recursos necessários para financiar a construção da frota naval ateniense. Após a vitória na Batalha de Maratona, a cidade de Atenas investiu esses lucros das minas na construção de tirremes, que eram navios de guerra ágeis e eficazes, que se tornaram a espinha dorsal da frota ateniense. Quando a ameaça persa se intensificou, a frota ateniense, que contava com cerca de 200 tirremes, foram fundamentais para a estratégia de defesa e ataque dos gregos. Quando os persas se aproximaram, os gregos evacuaram seus cidadãos e prepararam suas forças navais sob a liderança de Temístocles. O campo de batalha seria o estreito entre a ilha de Salamina e a costa da Ática, um local que favorecia os navios ágeis dos atenienses. Quando a frota persa, confiando em seu número esmagador, avançou, os gregos estavam prontos. Em meio à neblina e ao caos do combate, as tirremes atenienses, com suas proas afiadas e uma manobrabilidade superior, atacaram com ferocidade. A batalha foi intensa, com os navios colidindo e os marinheiros lutando homem a homem. Os persas, pegos em um estreito cercado, se viram em desespero, incapazes de manobrar suas embarcações naquele local. A estratégia grega, que aproveitou o terreno e a determinação de seus homens, tornou-se evidente enquanto os atenienses infligiam danos devastadores à frota persa. A vitória em Salamina não foi apenas um triunfo militar, foi um grito de resistência e liberdade que ecoou por todo o mundo grego. A derrota persa na Batalha de Salamina alterou o curso da guerra, inspirando os gregos a lutar com fervor renovado, culminando na eventual libertação da Grécia da opressão persa. Mas por que a Batalha de Salamina ocorreu? De acordo com o historiador Lloyd Jones, a percepção retrospectiva é algo glorioso. Hoje, pode-se dizer que se Xerxes tivesse simplesmente avançado e atacado os gregos em terra, como ele vinha fazendo com êxito espetacular, é quase certo que a vitória era garantida. Se tivesse ignorado a presença da frota grega em Salamina e marchado com suas tropas diretamente para o Peloponeso, poderia facilmente ter dividido e destruído a aliança grega. Os espartanos logo teriam voltado para casa para defender seu território contra a pilhagem do exército persa invasor.
deixando os atenienses sem defesa e sem aliados. Depois de aceitar a submissão de Temístocles, o enorme exército de Xerxes teria vantagem numérica sobre os espartanos, e mesmo que o combate fosse feroz, a derrota espartana seria certa. Mas não foi isso que aconteceu. Ao enviar sua frota contra os navios de Temístocles, Xerxes cometeu um erro fatal. Mas por que ele cometeu esse erro? No livro de Negrete, Xerxes é um homem que busca a todo custo uma vitória gloriosa como questão de honra, nada diferente dos gregos. Por isso, na narrativa ficcional, o grande rei não quer apenas vencer os gregos, mas conquistar uma vitória gloriosa, derrotando de forma humilhante os gregos naquele campo de batalha marítimo. De fato, aquele avanço pelo Estreito de Salamina era um movimento arriscado. Se uma batalha naval por si só já era terrivelmente perigosa, aquela era suicida. Mardônio, um dos generais mais destacados do grande rei, dizia que a guerra e o mar são imprevisíveis separadamente. Só um louco pensaria em juntá-las. E é essa loucura que vemos construído de modo eletrizante no livro de Negrete. Em relação às pesquisas que o autor fez para o livro, ele destaca em um apêndice que, apesar da vasta bibliografia sobre as guerras médicas, ainda existem muitas lacunas e incertezas. Ele buscou preencher esses vazios da história, mantendo um relato coerente, embora nem sempre seja possível conciliar as diferentes fontes, que muitas vezes são contraditórias ou pouco verossímeis. Entre as principais fontes que Negrete menciona está as histórias de Heródoto, considerada a mais rica em detalhes, mas com limitações, como falta de conhecimento militar e um viés mais anedótico do que estratégico. Heródoto escreveu sua obra cerca de 50 anos após os eventos, baseando-se principalmente em relatos orais de veteranos, o que pode comprometer a precisão dos fatos. Mesmo assim, Negrete aproveita passagens dramáticas como os diálogos de Temístocle e os conselhos de guerra do comandante persa Mardônio e a amazona Artemísia. Além disso, cita os persas de Ésquilo, que embora seja uma tragédia e não um relato histórico, tem valor por ter sido escrita apenas 8 anos após a Batalha de Salamina, com o autor possivelmente testemunhando ou participando do conflito. Também menciona a Biblioteca Histórica de Diodoro Sículo, que apesar de basear-se em fontes anteriores como Éforo, apresenta erros cronológicos e é considerada menos confiável que Heródoto. Negrete considera as vidas paralelas de Plutarco, especialmente as biografias de alguns dos personagens como Temístocles, Aristides e Simon, como fontes essenciais. Negrete também menciona um opúsculo de Plutarco sobre a malícia de Heródoto, no qual o autor critica o historiador em vários pontos. Essa obra influenciou sua interpretação da campanha de Erétria, a primeira descrita no livro. Além disso, ele destaca a história da Guerra do Peloponeso, de Tucídides, que no livro primeiro contém referências relevantes sobre as guerras médicas e sobre Temístocles. Essa é uma leitura que vale a pena, principalmente para aqueles que gostam de aprender história lendo uma boa ficção. Até a próxima.